Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Curva a sua cabeça por alguns segundos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Deus, meu Pai, para pregar a Tua palavra, para louvar, para exaltar ao Senhor, Senhor. Diante da Tua presença, Senhor, nós vamos colocar as nossas falhas, os nossos erros, Senhor, e pedir perdão, Senhor Deus vivo, e pedir que mais uma vez o Senhor possa falar conosco, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Espírito Santo, na mente e no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que por mais que alguém veio cansado, que a cabeça está lá fora e só o corpo está aqui, mas que o Teu Espírito Santo esteja batendo, esteja convencendo, esteja falando, Espírito Santo, mostrando através, Senhor, das experiências do que será falado aqui, meu Deus, meu Pai, que possa penetrar, porque eu sei que já com o testemunho do Cleiton, Senhor, com os louvores, com o que a pastora ministrou, com cada parte desse culto, Senhor, eu sei que o Senhor já tem falado conosco, meu Deus, muito obrigada por termos o Senhor na nossa vida, por termos esse espaço aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, onde muitas pessoas julgam, Senhor, o faxinal, esse canto, essa rua cheia de pó, mas nós temos uma mina de ouro, que é o Senhor, Senhor, porque aqui nós nos encontramos com o Senhor, e o Senhor nos ajuda, o Senhor fala conosco, o Senhor revela, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Senhor, obrigado a Deus por reservar esse lugar, Senhor, eu amo esse lugar, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Antes de eu começar a palavra aqui, irmãos, eu queria só perguntar para Elisângela, quantos dias você disse que o teu menino está completando hoje? 21? Então, quando a pastora foi ministrar ali, né, a apresentação, eu não sei se a igreja percebeu, mas a Elisângela veio apresentar o Gustavo com 21 dias aqui. E a palavra do Senhor se encontra em Lucas, capítulo 2 e versículo 21. A palavra do Senhor fala que Deus dá sinais, né? E semana passada a tua irmã estava aqui. Hoje você está apresentando o teu filho no mesmo versículo 21 que começa falando, e aos quando se deu os 8 dias, né? Jesus, né, foi levado, né? Então começa ali no versículo 21 que a pastora leu. Eu acredito, igreja, que para Deus não há coincidência, né? E eu louvo ao Senhor porque Deus tem me dado, né? Isso não é para minha glória, mas é para ajudar as pessoas. Os dons que Deus dá para nós não é para nós, não, é para ajudar as pessoas, porque um dia Ele nos ajudou. E Deus tem me dado uma sabedoria para enxergar certas coisas, às vezes, que passa batido, né? E quando você falou 21 dias, e a mãe falou, vamos ler Lucas 2, 21, eu falei, é um sinal do Senhor para a tua vida. Então, receba, né? Receba esse sinal do Senhor, nada é em vão, né? Deus sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que, né, esse sinal é para dizer que não se preocupe, está tudo no controle dele. Deus fala através de números, Deus fala através do dia da semana e Ele marca, gente. Deus confirma de várias formas diferentes aquilo que Ele quer falar conosco, amém? Então é sobre isso mesmo que nós vamos falar hoje. Nós temos um Deus, igreja. Eu vim de um lugar onde eu não tinha essa experiência com Deus, de escutar Deus falar, né? De ouvir a voz de Deus, de ter experiências como o Cleiton acabou de testemunhar e tantos outros testemunhos que nós vemos aqui na igreja, né? Eu conheci esse Deus, né, há um tempo atrás e eu me maravilhava muito num certo período da minha vida quando nós íamos num lugar e sempre ia o irmão que ia pregar, que era convidado para pregar. Ele pregava, mas ele contava bastante coisas da vida dele, sabe? E aquelas coisas da vida dele, que Deus fez na vida dele, o irmão Amadeu, o irmão Sueli, mas gerava uma fé, uma expectativa dentro de mim, uma vontade de eu querer servir esse Deus, de buscar esse Deus. Então, é isso que o nosso Deus é, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Deus fala de diversas maneiras, Deus se comunica, Deus ele interage, igreja, e se você não tem comunicação com Deus, talvez você está falando, mas você não está escutando Ele, é porque alguma coisa, e eu não falo julgando, é que você precisa alinhar a tua vida, você precisa colocar ela dentro da palavra de Deus, você precisa ouvir e praticar, irmãos, porque Deus fala todos os dias, às vezes com voz, como você está ouvindo a minha voz, às vezes com a palavra da Bíblia aberta, às vezes Deus usa uma situação totalmente estranha para falar comigo e com você, e através de sonhos também, né? Então essas são as diversas formas que Deus, ele tem para falar conosco, né? E o primeiro versículo que eu quero ler com a igreja
é porque Deus fala em sonhos conosco, né? E tem vários versículos e eu quero mencionar um deles para não ficar depois só nas minhas palavras. E eu escolhi esse aqui de Jó 33:14, que diz assim, ó: Deus fala repetidamente, significa Deus fala, ó, muitas vezes, mas as pessoas não dão atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos e de visões. Ele fala aos nossos ouvidos e nos enche de medo com os seus avisos. Então aqui está provando que Deus fala em sonhos. E claro, igreja, não é todo sonho. Você vai saber quando o sonho Deus está falando com você, porque você vai sentir algo diferente. Você vai perceber que aquilo não foi apenas um sonho. Não foi uma coisa corriqueira da tua cabeça. Então, um dos versículos, né? Deus fala, irmãos, através de uma voz mesmo, provando pela palavra. Tem história de Samuel. Samuel era pequeno, ele morava, né, no tabernáculo, no lugar lá com Eli. E ele, por 3 vezes, ele ouviu, né, a voz de Deus. Samuel, Samuel, Samuel. E a Bíblia fala que Deus chamou ele. Ele não foi visão, não foi sonho, foi uma voz audível, como eu estou falando com vocês agora. E também ele fala através da Bíblia Sagrada, né? No livro de Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, no capítulo 3, diz bem assim, ó: toda a escritura, ou seja, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução. Então, olha só, Deus usa a palavra dele para te corrigir, Deus usa a palavra dele para te instruir, ou seja, para te ensinar e para te repreender também. Tem horas que você vai abrir a palavra e você não vai ouvir aquilo que você quer. Assim como os nossos filhos, tem horas que eles vão vir falar conosco e eles não vão ouvir o que eles querem, porque nós, adultos, sabemos aquilo que é bom, né? E nós sabemos que Deus pode usar o pastor, pode usar uma pessoa aqui dentro para falar, ele pode usar um louvor. Deus usou um animal, a jumenta, usou uma jumenta para falar com alguém no passado, né? Ele usa situações, ele usa o deserto para falar conosco, ele usa a enfermidade, ele usa problema e dificuldades também, né? Então você que está precisando de uma resposta, diga: Deus. A Bíblia relata que o Senhor respondeu tanta gente: Senhor, fala comigo, mas não arrede o pé até que Deus te responda. Às vezes a gente começa a pedir uma resposta para Deus e a gente quer no nosso tempo, no mundo instantâneo, a gente quer para agora, e às vezes as coisas exigem o agora, irmãos. Mas Deus pode demorar, mas quando Ele responder, se segure, porque a resposta vai vir caprichada, vai vir assim, ó, dividindo alma, dividindo espírito, porque quando Deus fala, Ele é certeiro, igreja. Ele capricha, Ele não deixa dúvida, Ele gera fé no nosso coração, que é o que faz acontecer, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, igreja. Sobre coisas que Deus, né, que Deus, Ele faz nas nossas vidas. Lá no Salmos 9, vai dizer assim, deixa eu abrir para a igreja aqui esse versículo, porque esse versículo falou muito comigo esses dias, que diz assim: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Olha só, contarei todas as tuas maravilhas. E aí, nós podemos contar as maravilhas que estão aqui na Bíblia, e elas são maravilhas verdadeiras que aconteceu no passado, mas nós temos que contar as maravilhas que Deus fez na nossa vida, porque eu me lembro no passado, quando eu ouvia testemunho das pessoas, aquilo mexia tanto comigo, que eu vou falar a verdade, às vezes mexia mais do que quando, a Bíblia é a palavra de Deus, a igreja é o que nós devemos crer, mas às vezes aquele testemunho de você ver aquela pessoa, né, real, ali na tua frente, testemunhando, falando, gerava, como eu já disse, uma fé tão grande, uma expectativa tão grande, e era o que eu queria, né? Então, através dessa palavra, contarei as tuas maravilhas. Hoje, a minha palavra vai ser de uma forma diferente, porque hoje, os versículos que eu usei são esses, igreja. E através desses versículos eu quero contar para vocês as maravilhas que Deus fez na minha vida. Quem sabe alguma coisa seja novo para você, alguma coisa seja repetido, mas Deus, Ele pode, ainda de uma coisa repetida, revelar algo para a tua vida nessa noite. Amém? Então, eu conheci o Evangelho mais ou menos com uns 12 anos e
A gente, quando é muito novo, né, eu não tive esse privilégio de sempre ficar nos caminhos do Senhor, eu me desviei, né, da casa do Senhor, da palavra do Senhor, mas lá fora, mesmo no mundo, algumas coisas eu aproveitava, mas a palavra estava aqui dentro. Eu sabia até onde eu podia ir, porque eu tinha temor de Deus, porque eu tinha ainda aquele conhecimento, né? Até hoje nós pecamos, nós falhamos, não é verdade? Né? Mas naquela época, digamos assim, né, curti o mundo, digamos, algumas coisas, mas tem coisas que são mais pesadas, mais severas, que eu não pratiquei, que eu não usei por ter a palavra do Senhor. Ele digo, não é só falar a palavra, porque Deus já estava estendido com a mão dele lá fora, cuidando e protegendo, né? Mas então, depois o que aconteceu? Deus usou uma situação para me trazer para ele, e a situação foi uma situação muito difícil. Eu entrei numa depressão terrível, uma perturbação 24 horas por dia, e eu pensei até em suicídio, tentei uma vez, né, vindo para a igreja, sabe? Foi muito difícil, foi muito complicado, mas hoje eu consigo olhar para trás, eu consigo agradecer a Deus, porque aquele momento tão difícil foi quem me tornou hoje quem eu sou no Senhor, né? Uma situação tão difícil, tão complicada, como o Cleito falou, levou 6 anos, igreja. Eu desenvolvi isso quando eu tinha por volta de 15 ou 16 anos. Então, as minhas escapadas para o mundo eram um refúgio, muitas vezes. Não era porque eu queria estar lá. É porque era o meu passatempo, era o lugar que eu tentava esquecer o que acontecia comigo. E depois, né, foi passando os tempos. Então, de vez em quando, eu me distraía com as coisas do mundo, mas dentro de mim não estava bem. Não estava legal as coisas. E eu me casei. E eu tive uma semana de casamento, digamos, normal. E na segunda semana eu desenvolvi não, o Senhor mandou esse problema para a minha vida e durou 8 anos a igreja, todos os dias. Vocês me viam na igreja no meu começo da caminhada, mas só Deus e eu sabia o inferno que eu passava. Eu não sei como que eu estou viva aqui hoje, porque o fogo consumidor, a dor, a dificuldade era tão grande, o desespero era tão grande que eu olhava para o meu marido e eu tinha dó dele. Pensava, poxa, ele gosta tanto de mim, e se eu fizer isso, eu vou acabar com ele, mas eu não estou aguentando mais, Senhor. E foi, mas Deus foi me segurando, e não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero dizer que eu estou livre hoje, que eu estou liberta, que o Senhor curou, que o Senhor transformou, que o Senhor fez mais do que eu imaginava, porque se não fosse aquela depressão lá no passado, eu tinha acabado, quem sabe, com a minha vida, né? Se estivesse tudo bem, mas a depressão fez gerar o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, as coisas que Deus me deu, amém? Num outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas eu quero dizer que desde que eu voltei para o Senhor começou a falar comigo. E eu me lembro de um dia, sobre isso que nós vamos falar agora, ouvir a voz de Deus. Algumas vezes que eu ouvi a voz de Deus, e essa eu vou relatar para vocês. Um dia eu estava, vou contar rapidinho assim para dar tempo. Um dia eu estava limpando a minha casa, voltando para os caminhos do Senhor, e eu varrendo, e sabe quando você derruba alguma coisa e você fala um palavrão? PQP, né? Eu vou falar porque as crianças estão aí, mas a própria Bíblia cita alguns palavrões como exemplo. Até poderia falar, né? Eles já são maduros para entender. Mas falava, tipo, que eu acho que não tem problema alguém ouvir aqui. A gente escuta as pessoas falar, poxa, que saco, né? Que merda, né? E tantos outros palavrões que as pessoas citam quando algo dá errado. E eu ouvi uma docinha voz que me falou assim, ó, não fale isso. Não diga mais esses palavrões que você fala. E a Bíblia fala em Salmo 62:11, Deus falou uma vez e eu ouvi 2 vezes. Sabe o que é quando Deus fala? É atenção, é na hora e é agora, não é gritar com a coisa, porque a coisa é séria. E a segunda é que a voz dele entra lá dentro. Eu ouvi aqui, irmãos, aquela vozinha doce falando comigo, mas depois entrou 2 vezes, entrou lá dentro no meu profundo e Deus me mostrou a gravidade, me fez entender o quão feio, quão violentos são essas palavras que saem da nossa boca, palavras pequenas ou palavras grandes. E posso confessar para vocês, igreja, depois daquele dia eu alinhei a minha vida nisso. Alinhei. E quando eu escuto alguém falando isso, sabe, soa tão mal aos meus ouvidos, porque eu sei o peso que uma palavrinha dessa tem no mundo espiritual. Mas sai, essa foi a voz doce que Deus falou as diversas formas. Quando eu, depois de alguns anos, eu estava um dia deitada no meu quarto e Deus falou comigo a respeito de algumas peças de roupa que eu tinha no meu guarda-roupa, uma peça específica agora eu quero falar nesse momento. E Deus falou para mim assim, agora você não vai mais usar essas peças e você vai usar essa peça desse jeito, mas da forma como eu estou falando. Você vai usar essa peça, agora do jeito é assim. E eu ouvi, eu quis contender com Deus.
mas eu tenho ainda algumas peças ali no guarda-roupa, deixa então eu terminar de usar, e daí quando eu terminar de usar, eu não compro mais, deixa eu vou gastando elas, nós vamos acabar, e daqui para frente eu começo comprando como o Senhor que tem me ensinado. E Deus gritou comigo, Deus urrou, não é para depois, é agora. Foi assim que ele falou comigo. Não se espante, igreja, porque Deus ensina com uma vozinha doce, como não fale mais palavrão, mas ele nos corrige, como muitas vezes a gente fala tão bonzinho, filho, senta aqui, ele é perigoso, você não quer brigar com a criança, e a criança não obedece para você, não dá um superteleco, o que você faz? Você aumenta o tom de voz para ela sentir receio e ela recuar. E assim, irmãos, é Deus conosco. E aí, passou um tempo, essa é a voz de Deus que nós podemos ouvir, igreja. Passou um outro tempo, e eu tive mais algumas experiências com Deus a respeito dos meus vestidos, né? Essa peça de roupa é uma outra que Deus tratou comigo, mas agora Deus mostrou depois como que eu poderia usar, como que seria o certo uma mulher usar um vestido, né? Eu tinha um evento para ir e eu não conseguia comprar, né? Deus me mostrou a parte de cima, como que deve ser o vestido de uma mulher, uma parte de cima, na parte de cima, e eu não encontrava, e eu de repente fui numas lojas, eu tinha um evento para ir, e acabei trazendo algumas coisas que não condizia com aquilo que Deus havia me mostrado. E eu pensei, mas tem uma cantora que é fulana de tal, e ela tem uma voz tão bonita, ela louva a Deus, eu acho que não tem nada a ver, acho que aquilo ali foi coisa da minha cabeça. Pronto, trouxe os vestidos para casa num condicional. Irmãos, no mesmo dia, eu entrei numa depressão que levou dias e horas para sair da minha cabeça. Perturbação, tentação, sem sossego, 24 horas por dia. O Charles ia completar 2 anos e eu achei que eu ia morrer e o meu filho ficaria. E aí assim, irmãos, e ora daqui, busca de lá, e clama daqui, e faz isso e faz aquilo. Um dia, eu na minha cozinha, levantei as minhas mãos aos céus e me derramei, fiz aquela oração que eu já não aguentava mais. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo, urrando e bravo. Eu já tinha santificado o teu banheiro e você trouxe imundícia para dentro de casa. Quer acreditar, irmãos? Acredite, não queira acreditar, eu posso provar pela palavra, que ele mostrou que tem tudo a ver, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, igreja, Deus falou para mim, eu já havia santificado o teu banheiro e você trouxe imundícia para dentro de casa. No mesmo dia, eu devolvi, e é engraçado que Deus me mostrou, junto com a mesma fala, a visão que ele me deu, ele não me mostrou a parte de baixo do vestido, porque estava tudo certo. Ele só me mostrou a parte de cima e disse, eu já havia santificado o teu banheiro e você trouxe imundícia para dentro de casa. E você, sem saber, sem conhecer a palavra muitas vezes, né? Algumas pessoas, por não aceitarem e por questionarem às vezes as coisas de Deus, irmãos, muitas vezes você pode ter objetos e coisas dentro da tua casa que para nós, quem sabe, não tem nada a ver, mas para Deus é considerado imundícias. E o conselho de hoje que eu te dou, cuide, irmãos e irmãs, com os objetos que vocês compram, porque tem muito objeto, às vezes, dentro de casa de crente, irmãos, né? De todas as pessoas que elas nem sabem, mas são simbologias do inimigo, são simbologias do mal, são simbologias, quer ver uma coisa que eu vou dar de exemplo, uma mandala. Vai pesquisar para que serve a mandala, o que é a mandala. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, mas tem muita coisa, igreja. Ore a Deus e diga, Deus, o que eu preciso tirar aqui dentro de casa, porque atrapalha. Nos parece que não, mas atrapalha aquilo que Deus tem para você. E ficaria aquele mal agindo sem você saber. E aí, depois disso, eu tenho tantas experiências que eu não vou contar, mas que Deus já mostrou tantas coisas dentro da minha casa, irmãos, que eu sentia um incômodo, sentia, Deus me mostrava, eu tirava, passava na hora, sabe? Porque não condiz com a palavra, claro, e você vai examinar pela palavra. Tem dúvida? Fala com o pastor. Se quiser falar comigo, perguntar com mais alguém, venha tirar dúvidas se você tem dúvida sobre alguma coisa. Mas eu quero falar que num dia, essa eu quero contar porque foi assim bem, essa é muito explícita, é muito visível. Então, eu peguei um dia algumas roupas minhas, peça por peça, e via, analisava as tampas, isso e mais aquilo. E um dia, eu mexendo nas roupas do meu marido, eu peguei uma camiseta que estava um monte de palavrinhas estampadas. Sabe, um monte de palavrinhas? Eu já tinha uma camiseta há um tempão, igreja, um tempão. E eu não tinha visto. Mas quando você fala para Deus, Deus, eu vou procurar o que tem aqui. É Deus que te mostra. Não é você que quer tirar, porque tem coisas que nós nem queremos tirar, nós queremos ficar ainda. Quando eu ergui aquela camiseta, estava escrito Satã, bem pequenininho na camiseta dele. Como eu digo, a palavra inimigo, Satanás, entendeu? A palavra em si, igreja, estava explícita. Mas eu falo sobre coisas que são
que não condiz com a palavra de Deus, e nós temos na nossa casa. Tem pessoas que têm nome de deuses estampados nas suas roupas, igreja. Nome de deuses. E não sabem. Por isso precisa de discernimento para que você possa saber aquilo que você pode e o que você não pode ter dentro da tua casa. E são tantas experiências, irmãos, para contar sobre a voz de Deus, né? Essa é a voz de Deus. Agora eu quero contar uma experiência com a palavra de Deus. E a hora que eu fui fotografar, eu entendi por que Deus pediu para eu colocar esse testemunho aqui para contar. Quando eu vi, né, a Elisângela ali, a sua avó, a sua mãe, a sua irmã. Na hora que eu fui bater elas ali a foto, eu falei, meu Deus, então é por isso que o Senhor colocou aqui. Mas agora, né, eu falei o que você pode ouvir quando você tem um relacionamento com Deus, a voz audível de Deus. E agora eu quero falar pela palavra. O Cleiton acabou de testemunhar que Deus fala através da palavra, né? Então, que é a Bíblia. Em julho de 2016, eu descobri, Elisângela, que eu estava grávida. E eu não engravidei antes porque eu não queria. Eu toda a vida dava desculpa. Não, acho que vamos deixar para depois, né? Porque a sociedade cobra, os avós cobram. Não a mãe, mas pela outra parte. Claro, eles queriam mais um neto. E digamos, a situação de uma família, construir um lar, ter filhos e tal, né? É o natural da vida. Mas nem sempre as coisas, né, são do jeito como a gente quer. Deus sabe de todas as coisas. E eu não engravidei antes. Hoje eu vejo o cuidado de Deus e ele tinha tudo marcado no tempo dele. Mas eu não engravidava, igreja, porque eu não tinha condição de cuidar de uma criança. O que eu passei com o Charles, digamos, ele é um filho muito bom, mas eu digo que noite sem dormir, cansaço, todo mundo sabe o que é, eu não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe o que é cuidar de uma criança, tem que ter disposição e você tem que ter saúde, senão você não aguenta, né? Então, eu não tinha condições naqueles 8 anos. Às vezes o meu marido falava, não, vamos esperar mais um pouquinho. Mas lá dentro de mim estava doendo, sabe? Dentro de mim eu me desesperava. Eu falava, Deus, não me liberte, não sei o que acontece. De que jeito que eu vou ter um filho? Eu chorava para a mãe, eu chorava para a André. Na época, a André morava em Curitiba, eu ficava 1 hora na igreja. Às vezes com as minhas irmãs, que naquela época estavam mais próximas ali para ajudar. A Adriana foram as pessoas que podiam estar mais próximas. E a mãe orava e, meu Deus do céu, e tanta coisa. Mas Deus sabia por que ele não podia me dar. Porque apesar de todo o sofrimento que eu tinha lá dentro de mim, o dia que eu tiver meu filho por aqui. Igreja, Deus sabe, de Deus nós não enganamos. E eu agradeço, porque chegou o ponto que eu disse, Deus, se o Senhor me der um filho, eu te sirvo. Mas se o Senhor não me der um filho, eu vou te servir do mesmo jeito, porque agora eu aprendi a amar a ti, Senhor. Porque agora eu vi que o Evangelho é lindo, porque eu vi que mais do que um filho, mais do que eu posso ter nesse mundo de roupas, de carro, de bens, nada se compara com a tua presença. E eu declarei para Jesus isso. E quando Jesus viu que essa declaração era real do meu coração, igreja, não em 2016, né? Mas em 2017 Deus concretizou. Em 2016, no mês de julho, eu descobri que eu estava grávida. E no dia 20 de agosto, eu estava aqui em cima. Deixa eu abrir um parênteses, porque eu posso esquecer depois. Igreja, tudo que Deus fala com você, compre um caderno, anota o dia, anota a hora, anota o mês e anota o ano. Porque isso você vai precisar lá na frente. Quando Deus você vai poder provar para as pessoas. Deus já tinha me falado. E outra coisa, você vai passar por problemas na sua vida. Não, mas isso aqui, Deus me deu aquela visão. Porque Deus fala muito e nós podemos esquecer de ricos detalhes. Então eu tenho um caderno agora que eu anoto tudo. Muitas coisas se passaram sem eu ter o dia, a data, a hora. Mas muitas coisas eu já tenho tudo anotadinho para não esquecer. E é bíblico isso, né? Deus fala, tem um versículo que fala. Então, no dia 20 de agosto, estava o Cabral, o Adilson, a mãe, e eu estava na direção do culto daquele dia. E eu estava grávida de 1 mês, né? E todo mundo sabe que, né, nesse período, a mulher, ela não tem um período menstrual. E eu estava aqui na frente, já tinha iniciado o culto e cantando os louvores, e eu me lembro que eu estava bem, né? Eu estava exatamente nesse canto aqui. E eu senti que algo expeliu de dentro de mim. E eu comecei a falar para Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Isso não é normal para uma mulher que está grávida. E eu dei aquele tempo, eu comecei a ficar um pouco inquieta, um pouco preocupada e não querendo assim dentro de mim aceitar aquilo, porque já tinha sido tão difícil, né? E aí, Elisângela, eu peguei a Bíblia, por isso que eu estou contando. E eu estava aqui em cima e eu peguei e falei assim, Deus, me dá uma palavra, fala comigo, Senhor, o que está acontecendo?
Não foi uma oração de 3 horas, irmãos. Quando você está conectado com Deus, em poucos segundos, a tua fiação está grossa com Deus, sabe? O som, a resposta chega rapidinho, mas precisa estar ligado com Deus. Quando eu abri a palavra, saiu Jeremias capítulo 31 e o versículo, olha só, o versículo 15 que diz assim, ó. Assim diz o Senhor, uma voz ouviu-se em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque eles já não existem mais. E quando eu li essa palavra, eu entendi que eu já não tinha mais, que eu já tinha perdido aqui em cima do púlpito mesmo. Muitos podem pensar, mas por quê? Deus sabe de todas as coisas, igreja. Eu peguei o banheiro da mãe, a mãe morava aqui ainda, eu fui pro banheiro, e quando eu fui pro banheiro, né, eu vi tudo que aconteceu ali, e foi, né? Daqui, eu lembro que eu saí do culto, e eu fui pra maternidade, o médico foi fazer, né, o exame que precisava ali, e ele me disse exatamente essas palavras aqui, não existe mais nada aí dentro. E aí eu fiquei assim, chocada, triste, mas eu peguei e falei, Deus me deu esse versículo, eu vou ler Jeremias 31 inteiro. E lá dizia assim, de vários versículos, né, o verso 16 diz assim, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então eu sabia que Deus tinha permitido, mas que Ele ainda ia cumprir na minha vida mais tarde. 7 meses depois, eu liberta, gente, numa alegria, com o juízo perfeito, porque só quem já passou por uma depressão sabe que o juízo da gente não é perfeito. Eu com o juízo perfeito, no mês de março eu engravidei, dia 7 de abril de 2017, eu descobri que eu estava grávida do Charles. E deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu posso dizer sim, igreja, o Charles é uma bênção, ele é escolhido do Senhor. Ele é uma criança assim, com qualidades assim, sabe, fora do, como é que eu posso dizer assim, fora excepcionais, sabe? Ele é um piá muito bom. Então, isso eu desejo para todos os filhos, que sejam como as suas mães. Deus tem sempre o melhor para nós. E a data de aniversário, Elisângela, você que está aqui, do Charles, Deus quando dá, ele dá número, ele mostra. A minha mãe sempre dizia para mim, Alex, o Charles vai vir antes do tempo, e eu não queria que ele viesse antes do tempo lá marcado, que era 8 de dezembro, porque eu ia perder um tempinho ali daquela licença de gestação, e eu já tinha assim programado a minha vida para depois, né? E a minha mãe dizia, ai, mas não, mamãe, acho que não, ai meu Deus do céu, não, mas eu quero tanto. Na segunda-feira, era para o dia 8 de dezembro, dia 27 de novembro, eu fui consultar, disseram que tinha alguma coisa ali que estava errada, e que eu precisava ter meu filho aquele dia. E eu, mãe, você disse que o Charles viria antes, e ele veio mesmo. 3 anos depois que o Charles já havia nascido, né, com tantas bênçãos para contar sobre ele. Eu estava uma madrugada falando com Deus, até tenho anotado a data, mas eu vou pegar para passar para vocês, porque, né, não convém agora, mas eu tenho anotado tudo. Eu orando, falando com Deus, Deus, eu tenho visto tantas coisas ao meu redor sobre pessoas que se desviaram do teu caminho, sobre pessoas que não estão servindo ao Senhor, que vivem no pecado. Senhor, eu não aceito o meu filho. Eu orei tanto, eu chorei tanto para ter esse filho, eu lutei tanto, lutei pela minha vida, lutei pelo meu marido, e por ele, para um dia ele está aqui, eu não admito um dia ele se perder dos teus caminhos, Senhor, eu não aceito isso. E eu ouvi a voz de Deus assim, eu virei a cabeça, e Deus falou comigo, 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Veja bem, 1 Samuel é 1, capítulo 1 é 1, né? E verso 27. Olha só. Eu de madrugada ali. E sabe o que falava? Ali a história de Ana, a igreja já conhece, talvez a Elisângela, a família não conhece, mas uma mulher também com uma história parecida, que ela não podia ter filhos. E o que aconteceu? Ela chorou. E veio o profeta Samuel para ela. Deus enviou um filho para ela. E aí o que diz lá? Lá no verso, no capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, diz assim, por esse filho eu chorei. Que é a Ana falando, por esse filho eu chorei. Naquela hora de madrugada, a igreja me maravilhei tanto, porque eu tinha falado com Deus, eu não aceito o meu filho se desviar como eu me desviei, como muitas pessoas andam. E Deus me dá aquela palavra. Só que Deus não tinha me dado por inteiro.
3 dias depois, a mãe e a Denise foram lá em casa. Eu queria que ele deixasse a atenção para vocês entenderem. 3 dias depois, eu fui contar essa experiência para a mãe e para a Denise. Quando eu contei para elas que Deus me deu essa palavra de madrugada, o Espírito Santo só fez assim na minha cabeça. Eu não sei explicar para vocês, porque quando Deus fala, tem coisas que a gente não consegue expressar. Deus me mostrou a data do aniversário do Charles, de trás para frente, igreja. Ele é do dia 27 do 11. Vocês estão entendendo o mistério? Vocês estão entendendo a espiritualidade disso? 27 do 11, de trás para frente. 27 de novembro, que é a data do aniversário dele. Né? Se você for ver lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, igreja. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós somos pequenos, a gente não enxerga. Se Ele não revelar, nós não temos condições de ver. Então eu quero dizer para você, Elisângela, Deus tocou tanto no meu coração para falar, eu peguei no caderno de anotação, o que eu vou falar, Deus? Qual é o testemunho então que eu conto? Quais são as maravilhas que o Senhor quer que eu conte? E essa batia forte no meu coração, sabe? Tinha um grande peso para eu contar. E você está aqui hoje, então não é em vão porque que você está ouvindo esse testemunho. Só Deus sabe como é que Ele vai trabalhar, como é que Ele vai agir. Mas creia que Deus tem alegria, Deus tem paz, Deus tem sucesso na tua vida familiar, conjugal. Deus tem filhos para te dar, porque dá para ver que você quer muito. Tem muitas por aí que nem querem. Tem filhos que vêm que nem querem, que Deus quer, mas os pais não querem, e você quer, e Deus vai conceder o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E se depender das nossas orações, o Gustavo, como a mãe falou, ele vai vir aqui, nós acreditamos que você vai trazer ele para apresentar para Deus, né? E que esse sinal que Deus te deu não é em vão, né? Deus, ele fala de diversas formas. Essa foi pela palavra e por um sonho que eu gostaria de contar. Um dia a mãe estava aqui, a igreja já conhece, Deus falou para ela que ia dar um carro vermelho automático para ela e 0 quilômetro. Isso, igreja, foi dia 24 de outubro de 2020. Deus falou com a mãe isso. Não sabe? E disse para ela, não conte nada. E às vezes tem pessoas, por que não conta? Por que não fala? Meu Deus, mas se Deus falou, quem que nós vamos ouvir, gente? O povo? Vamos querer agradar o homem ou vamos obedecer a Deus? Né? E a mãe não contou. E ainda bem que não contou. Porque isso aqui foi no dia 24, um sábado de noite. Então, de domingo para segunda, vai eu e tenho um sonho lá em casa. Que a mãe estava dirigindo numas ruas do interior, um carro vermelho, e ela encostava assim num barranco cheio de mato, assim. E eu ligo para ela no dia 26 de manhã, mãe, sonhei que você tinha um carro, e que o teu carro era vermelho, e assim, sabe? Ela, Arlete, eu não acredito. Deus falou comigo sábado, assim, assado. Então eu falei, então nós não vamos contar para ninguém e vamos deixar acontecer. E lá no meu WhatsApp que eu tinha com a mãe, para todo mundo saber, eu escrevi essa nossa experiência com Deus. Mais tarde eu testemunhei na igreja e mostrei a nossa conversa lá daquela época, para mostrar para a igreja como o nosso Deus fala através de sonhos também, né? E para contar a última, né, tinha 2, mas eu vou contar apenas um aqui. Mas antes de contar isso, eu quero dizer, quanto mais você ora, quanto mais você busca para Deus, mais Deus te dá resposta sobre as suas enfermidades. Mais Deus te dá resposta sobre os teus problemas financeiros, sobre os teus problemas familiares. Mais Deus, Ele endireita, né? E são tantas confirmações, são tantas coisas tremendas, igreja, que eu tenho vivido nesses últimos dias, que hoje, quando eu preparava essa palavra, eu confesso para vocês, irmãos, eu cheguei de me ajoelhar e eu cheguei de chorar, sabe? De agradecer a Deus por ver o cuidado de Deus falando tanto com a gente, alinhando tanto a vida da gente para ter uma vida boa, digna, com problemas, com dificuldades, né? Mas uma vida boa, reta, santa, digna e tantas coisas que Ele tem feito por nós, né? E uma das coisas que tinha 2, mas por causa do tempo eu vou contar a última agora. Eu quero dizer para a igreja que há um tempo atrás eu queria fazer algo lá em casa e eu me programei assim, vou lá no banco fazer um empréstimo, né? E eu confesso para vocês que era um valor bem alto. Eram parcelas que a gente ia pagar assim por alguns anos, alguns poucos, bastante anos, né? Na verdade, assim, acho que dava uns 200 meses, assim, aquelas coisas de 20 anos, 15 anos, né? E era um valor, e, claro, sempre com o pé no chão, né? Sabendo se podia pagar. Era uma parcela bem alta, mas a gente tinha
condições de pagar aquilo. Só que eu não tinha noção que aquilo que eu ia emprestar não ia dar nem pro cheiro, na verdade. Foi bem na época que deu uma alta nos preços e nas coisas ali. E Deus sempre usou a depressão, a perturbação, a tentação para me alinhar, para me colocar. E como eu falei, Deus usa várias formas de alinhar a vida da gente. E eu não adiantava, pro meu marido eu já tinha falado e ele não queria. Mas, né, a mulher dá um jeitinho, fala lá, acaba convencendo. Meio que ele tinha já quase convencido. Não adiantava a mãe vir falar comigo, porque eu não ia aceitar, estava tudo certo dentro de mim. Então eu já tinha ido até em 2 bancos e feito uma simulação. E, irmãos, eu entrei numa depressão, numa tentação, numa perturbação assim, sabe? Que quando eu identifiquei que eu ia cometer isso, e eu disse, não, Deus, eu entendi que é isso e que não é para eu fazer. Saiu assim, ó, num piscar de olhos, irmãos. Sabe o que é isso? Salmo 121 diz assim, ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te esquelejará. Deus, irmãos, recompensa a tua vinda à igreja. Às vezes você acha que isso não é importante, mas Deus está te cuidando de coisas que você nem vê. Deus honra a tua oração, Deus honra o teu louvor, Deus honra a tua obediência. Irmãos, eu ia fazer algo, digamos assim, que eu ia ficar pagando isso por não sei quantos anos. E na época, quando Deus me disse não, sabe o que eu falei? Sabe qual? Porque vem os pensamentos na cabeça da gente. Eu dizia, por que todo mundo pode fazer? Por que eu não posso? Né? A gente é ser humano. Por que não pode ser assim? Por quê? Por quê? Irmãos, nós somos muito fracos. Nós não confiamos em Deus. Às vezes nós queremos dar as pegadas com a nossa própria mão, com o nosso próprio pé. E deixa eu contar para vocês, irmãos. Deus trouxe uma sabedoria. Deus trouxe um discernimento para a minha cabeça, que com o salário que o meu marido ganha, com o pagamento que ele tem, e com o pagamento que eu tenho, irmãos, nós juntamos isso em 1 ano e meio. E eu ia fazer uma grande besteira. Saiba que essa dor, essa luta, às vezes, que você enfrenta, não é o diabo, não é o inimigo, é apenas Deus te alinhando porque você está querendo dar cabeçada, porque você não quer ouvir a palavra de Deus, você não quer endireitar, andar conforme a vontade do Senhor, irmãos. Vale a pena seguir esse nosso Deus. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos, ele cuida de tudo. De tudo. E assim como você pode pensar, mas o que eu faço para Deus falar comigo, para Deus, para eu ter essas experiências? Irmãos, eu digo para vocês, isso eu não conto para me gloriar, mas eu quero cada vez mais. A Bíblia diz, prossigam em conhecer cada vez mais esse Deus, porque eu sei que até o dia que eu parar de respirar, eu vou ter que ter experiências com Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou precisar do consolo, eu vou precisar da palavra, eu vou precisar ouvir a voz dele, porque nós vamos entrar em dilemas, nós vamos entrar em problemas, temos filhos pequenos, não sabemos como serão as coisas depois, e nós precisamos estar firmes na rocha. E eu digo para você, qual que é o segredo? Deus não tem filhos preferidos. Deus não usa, porque aquela mulher é bonita, porque aquele homem é simpático, porque aquele homem é rico e é para ele que Deus vai dar. Não, Deus dá para aquele que está disponível. Deus quer disposição para oração, disposição para jejuar, disposição para orar pela madrugada, disposição para estar na igreja buscando a Ele. Irmãos, o comodismo e o conforto do nosso sofá, da nossa cama, nunca vai trazer nada para nós. O comodismo e o conforto nunca vai trazer nada para nós. Eu digo quando nós queremos só dormir, só ver celular, só televisão, e a gente não busca esse Deus. Esse Deus, ele não dá pérolas aos porcos. Ele dá para aquele que é digno. Amém, igreja? As palmas são para o Senhor.